Bem, queridos, falar para líderes é um privilégio. Como estamos no ano da conquista, não é? 2015, o ano da conquista. Eu, alguns dias atrás, estava fazendo um estudo para discípulos e eu fechei com esse estudo, que é um título assim bem interessante: ser uma bênção e causar impacto. Ser uma bênção e causar impacto. Antes eu quero ler um texto com os irmãos em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Então diz assim para o seu irmão: olha, Deus quer que nós sejamos uma bênção e causemos impacto nessa sociedade. Amém? Acharam o texto em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Só mais um versículo, 2, 3. Efésios 2, verso 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, olha aí, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse estudo que eu disse, ministrei para os discípulos, é fruto de um trabalho do Howard Hendricks, um cara que eu acho tremendo. É uma série de palavras, e essa é a conclusão dessas palavras: ser uma bênção, causar impacto. Mas Deus colocou o seu povo aqui para influenciar o mundo. O Senhor não deseja que passemos por essa terra silenciosamente e a deixemos sem o legado de nossa contribuição, tanto de forma temporal como eterna. Então Deus não quer que você passe assim por passar. Deus quer que você marque. Deus não quer que você passe silenciosamente, desapercebidamente, se escondendo. Deus quer que você marque, influencie, que você revolucione o ambiente onde você está. Deus nos deu um propósito, como nós lemos no texto bíblico, antes que fôssemos criados.
E para que este propósito fosse levado a cabo, Deus nos salvou pela graça mediante a fé. Então havia um propósito no coração de Deus para cada um de nós. E para que este propósito se cumprisse, Deus nos salvou mediante a fé em Cristo Jesus. Ele nos resgatou para que nós, como salvos, lavados no sangue do Senhor Jesus, pudéssemos influenciar, pudéssemos cumprir esse propósito de Deus. Então, há um bom motivo para que nós estejamos aqui. Há um bom motivo para que você seja um líder de célula. Há um bom motivo para que você pertença a esta igreja. Há um bom motivo para que você viva nesse setor. Há um bom motivo para que você viva em Goiânia. Há um bom motivo para que você pertença a esta igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Deus te chamou para influenciar, para ser uma bênção e causar impacto. Então Deus tem planos para a nossa vida. Ele nos preparou, Ele nos chamou, Ele nos salvou e nos capacitou para sermos uma bênção neste mundo. Você crê nisto? Deus te chamou, Ele te capacita, Ele te ensina, Ele te instrui, Ele move pessoas para falar com você, Ele move pessoas para que sejam discipuladores, consolidadores em sua vida, para que, entendendo todas essas coisas, para que, se absorvendo esse alimento, nós sejamos uma bênção, você cause impacto. Agora, queridos, infelizmente mesmo, muitos cristãos têm deixado essa visão de lado. Quando eu falo de visão aqui, é a visão que Deus tem para nós de causar impacto, né? De marcar a nossa sociedade. Por causa disso, por não tomarem a visão do Senhor, que é bíblica para si, cruzam os braços, se tornam espectadores, e por serem espectadores, ficam cativos do mundo em que vivemos. E aí, ao invés de influenciarem o mundo, tornam-se influenciados pelo mundo. Ao invés de determinarem o passo a ser seguido, essas pessoas mal conseguem manter o ritmo de caminhada. Estão me entendendo? É como se nós falássemos assim de uma casa. Uma casa tem um propósito. Mas se você deixar aquela casa fechada, assim, desabitada, sem cumprir o propósito, ela vai se deteriorar. Em lugar de embelezar até mesmo o setor onde ela está, ela vai se tornar um estorvo no setor. Já viu uma casa abandonada? Ela é um estorvo, ela tem assim, ela por dentro ela se empoeira, se enche de insetos, de ratos, de situações, né, desprezíveis, e ela mesma, ela se torna um estorvo no setor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, depois nós vamos desenvolver isso. Quando nós não entendemos o propósito para o qual nós somos chamados, então, em lugar de influenciarmos, e se nós pararmos e cruzarmos o braço, o mundo é que nos influencia. E aí, em lugar de falar da palavra de Deus, nós começamos a falar das coisas do mundo. Em lugar de lutar pelas coisas de Deus, lutamos pelas coisas do mundo. E em lugar de ditar o passo, o ritmo de caminhada, nós somos obrigados a andar no passo que o mundo nos impõe. E às vezes nem conseguimos acompanhar isso. Esse estudo era baseado na vida de Elias e Eliseu. Então, como era a conclusão, o foco eram essas duas pessoas. E esses personagens bíblicos, amados, eles nos exemplificam. Eu gosto de falar de princípios. Eles nos mostram aqui, eu quero deixar isso para você, 4 princípios que transformam, que podem ser usados por você para transformar a sua célula, o seu setor, o lugar onde você está, a sua geração.
Porque esses homens não apenas transformaram a sua geração, mas eles deixaram um legado para as gerações seguintes, ok? O primeiro desses princípios escuta bem, se quisermos causar um impacto duradouro, é o título nosso, causar impacto e ser uma bênção. Então, se quisermos causar impacto duradouro, precisamos enfrentar nossa cultura da maneira que ela é, e não da maneira que gostaríamos que ela fosse. Deixa eu falar isso devagarinho. Se quisermos causar impacto, ser uma bênção, devemos entender a nossa cultura da maneira que ela é, e não da maneira como nós gostaríamos que ela fosse. Deixa eu explicar isso. Alguns vivem se imaginando, ou alguns estão sempre se imaginando vivendo em outra época. Talvez tenha escolhido a época de Abraão, dizendo assim: olha, quando Abraão estava aqui na terra, era um tempo em que a fé estava se consolidando. Como seria tremendo se eu vivesse na época de Abraão? Como seria tremendo se eu vivesse na época de Davi? Como seria tremendo se eu estivesse aqui na terra nos momentos em que o Senhor Jesus estivesse pregando o seu ministério? Como seria tremendo se eu estivesse em tal época? A minha esposa gosta muito desse estilo colonial, aquele estilo em que as mulheres têm aquelas roupas enormes, né? Aquelas casas coloniais. Eu gosto de prédios, muito prédios, mas ela gosta dessas coisas. Então ela fica imaginando assim: se eu vivesse nessa época, se eu vivesse na Suíça, se eu vivesse no país tal, talvez seria diferente. Se eu tivesse nascido na Califórnia, falando inglês fluentemente. Não ri por causa só daquela frase, não. Eu ri, achei graça. Mas se eu falasse inglês fluentemente. Mas sabe, amados, não é assim que está acontecendo. Cabe a nós viver onde? Hoje, não ontem. Para isso temos que estudar a nossa sociedade, como ela se desenrola hoje, não como aconteceu no passado. Precisamos entender o mundo da forma que ele é, e não alterando em nossa mente para fazer que ele se torne da maneira que gostaríamos que fosse. Eu tive uma oportunidade de ir nos Estados Unidos. Quando eu voltei aqui para o Brasil, você está no trânsito, pensa assim: meu Deus, olha, lá faz assim. Mas é lá, aqui não. Aqui o cara não te respeita na faixa de pedestre, não buzina para você, te bate. Hoje eu vi um cara quebrar o vidro do outro porque, sei lá, houve uma fechada, ele tirou o motoqueiro, quebrou lá o vidro do cara, saiu correndo. É a nossa cultura, infelizmente é a nossa cultura. Não adianta ficar imaginando os Estados Unidos, a cultura norte-americana aqui ou a cultura europeia aqui. A nossa cultura é essa. A geração de hoje, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: não faz uso da Bíblia como em gerações passadas. O conhecimento básico de fatos bíblicos, que fazia parte do ensino de qualquer crente no passado, hoje é considerado uma aprendizagem especializada. Não muito tempo, na época da minha conversão, não muito tempo, os assuntos nossos eram assuntos de cruz, assuntos assim todos específicos na Bíblia. Hoje parece que esses assuntos são assuntos de quem faz um mestrado em teologia. As gerações de hoje, elas não têm o conhecimento bíblico que no passado outras gerações tiveram. Inúmeras pessoas, queridos, em nossa sociedade são iletradas em termos de conhecimento bíblico, mesmo sendo PhD em outra coisa. Podem ser PhD em aerodinâmica,
Mas quando você fala em Bíblia para essas pessoas, talvez o conhecimento bíblico delas não passe, se fizéssemos uma comparação, de um ensino fundamental, terceiro ano fundamental. Numa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, eu creio que essa pesquisa pode se aplicar no Brasil, constatou-se que quase 100% dos lares possuem uma Bíblia. Mas escutem, revelou-se que mais da metade da população adulta do país não sabe o nome de pelo menos um dos 4 evangelhos. Menos da metade não sabe quem foi o autor do Sermão da Montanha, ou que Jesus teve 12 apóstolos. Outros nem sabem onde Jesus nasceu. Agora deixa eu te dizer uma coisa: se eu quero causar impacto, eu tenho de encarar a realidade como ela é e seguir em frente. Eu tenho de aceitar o fato de que quando se trata de Bíblia, a maioria das pessoas é mal informada. Eu tenho que ter isso em mente. Para quê? Para que eu ensine de maneira correta a Bíblia. Por quê? Porque se eu tenho essa visão em mim, eu vou explicar, eu vou ilustrar, eu vou fazer as pessoas entender claramente o que a Bíblia diz, para que eu possa influenciá-las. Se eu não tentar me comunicar com essas pessoas em nível em que elas entendam, quando eu começar a falar da minha fé, eu vou me passar como um pregador snob. Sabe, nós pensamos que o mundo lá fora entende a linguagem bíblica corretamente. E aí nós começamos a falar de assuntos que o mundo não sabe nem por onde passou. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, dentro da própria igreja, poucos conhecem a Bíblia. E aí nós começamos a falar de querubins, de anjos não sei o que lá mais, de coisas não sei o que lá mais, e pensando que todo mundo está entendendo. E a pessoa vai olhar para mim e dizer: pô, esse cara é meio snob, ele está falando de coisa aqui que eu nem sei de onde que é isso. Então eu preciso ter na minha mente o seguinte: olha, eu vou falar da Bíblia para uma geração, para uma cultura que sabe pouco da Bíblia. Então eu preciso explicar com clareza, eu preciso parar e usar uma linguagem que aquela pessoa entenda. Na minha célula, no meu contato, no meu trabalho, onde eu estiver, eu preciso entender algo. As pessoas não sabem de Bíblia como você pensa que sabe. Quando eu me converti, e não faz tantos anos assim, mas já tem um bom tempo, irmãos, eu não sabia dessa linguagem do Espírito Santo não. Para mim o Espírito Santo era uma pomba que pousava em algum lugar. Eu não sabia, cara, não sabia. Quando eu vi alguém orar em línguas, eu assustei. O que é isso? Que língua mais estranha é essa? Será que é de Deus ou não é? Aí você pensa, você converteu e começa a achar que todo mundo sabe tudo normalmente como você sabe. E aí você começa a falar de conectar, me viu uma palavra, fugiu agora, mas falar coisas assim que a pessoa olha para você e diz assim: o que esse cara está falando? Não estou entendendo nada. Eu preciso, sabe quando você dialoga com criança? Você precisa falar numa linguagem que ela entenda. Se quero marcar a minha sociedade, irmãos, eu tenho que falar para a sociedade em nível que ela entenda. Elias e Eliseu, eles viviam uma situação muito pior do que a nossa. A sociedade em que viviam se entregara de corpo e alma à rebeldia contra o Senhor. Israel não era uma sociedade pagã, mas um povo em apostasia. Um povo que tinha o Deus de Israel como Deus, mas vivia em apostasia. E Elias e Eliseu, eles viveram nessa época, num povo que falava de Baal, falava de Astarote, falava de ídolos, adorava ídolos, vivia uma sociedade totalmente em apostasia, mas era o povo de Deus naquela época.
Sabe, queridos, Israel guardava na memória o Todo-Poderoso, mas, a julgar-se pelo seu estado, era uma lembrança que apenas dava dor de cabeça. Então, quando Elias e Eliseu foram feitos profetas, eles sabiam perfeitamente que aquela sociedade estava envolvida em uma idolatria com Baal, que era um dos principais deuses pagãos daquela época. E agora veja bem, a prática desses ídolos era um ídolo da fertilidade, incluía um ritual estranho, macabro, que envolvia sexo, envolvia orgias, envolvia sacrifícios, muitas coisas. Agora veja bem, o culto a Baal não possuía nenhuma base moral para transformar aquela sociedade. E eles estavam ali, assim, desenfreadamente envolvidos com aquilo, irmãos. Estavam cada vez mais mergulhando num abismo moral, cada vez mais mergulhando numa derrocada, indo cada vez mais para uma situação de abismo. E aí o que acontece com Elias e Eliseu? Eles foram colocados dentro dessa sociedade. No alto havia os ricos, na base havia um povo que estava sofrido, oprimido. Agora imagine você levando a mensagem de Deus para esse povo. O que você faria? Qual seria a sua estratégia? Onde você começaria? O que você falaria para essa nação? Mas Elias e Eliseu aceitaram o desafio. Você está entendendo o que eu quero te dizer? A nossa sociedade não está diferente, irmãos. Hoje nós vivemos situações que no passado era condenado, hoje é normal. Hoje você pode conviver com um travesti que se converte. Ele era homem, virou mulher, aí se converte. Vai estar diante de você. Você vai trabalhar com uma situação em que você tem um casamento, né, homoafetivo, não sei se a palavra é essa, e aí você está diante de uma situação como aquela. Você pode estar numa praça e ver dois homens se beijando, duas mulheres se beijando. Você pode ver práticas, outras práticas e mais práticas, em que mostra que a nossa sociedade, ela não tem uma base moral para se transformar, mas é a sociedade que Deus te colocou. É essa sociedade que nós estamos. E Elias e Eliseu não se esconderam de medo, não cruzaram o braço. Eles encararam a realidade dos tempos. Eles sabiam o que significava aquele culto a Baal, sabiam as consequências daquilo, sabiam de tudo aquilo, sabiam como trabalhar, sabiam como era a fé deles naquele Deus, sabiam o que eles poderiam dizer. Por quê? Porque eles conheciam aquela sociedade. E porque conheciam aquela sociedade, eles sabiam como pregar aquela sociedade. Talvez o que eu estou falando pode parecer muito filosófico, mas não, amados. Você, como líder de célula, você tem que entender uma coisa: o que aquele povo que está diante de você pensa da Bíblia? O que eles pensam da cultura que está em volta deles? Eu preciso saber o que está se passando e não me esconder, para que eu fale aquilo que é necessário para libertar aquelas pessoas, para que eu fale aquilo que Deus quer para trazer libertação àquele povo. Essa é a arte que nós precisamos cultivar hoje, a arte de colocar o dedo de Deus no nevo moral da nossa sociedade. Precisamos de gente que saiba examinar as Escrituras, examinar o mundo e encontrar uma correlação entre ambos. Aqui estão as Escrituras, aqui está o mundo. Como é que eu faço para trazer esse mundo rendido às Escrituras? Sabe, hoje eu ganhei um WhatsApp agora, não, como é que eu ganhei um smartphone? Agora eu estou de WhatsApp, nem sei como é que move isso direito, mas alguém mandou uma mensagem assim, sobre a Bíblia. Eu achei a mensagem, ela não estava errada em si, mas muito filosófica. A pessoa querendo
fugir do seu compromisso diário de igreja. Ela fala uma porção de palavras, mas sabe, quando você olha para aquilo, você vê, não tem resultado nenhum. Se eu, como líder de célula, se eu, como um líder na igreja, não conheço o que Deus quer falar para essa sociedade, não sei o que Deus quer falar para essa sociedade, então eu não vou marcar essa sociedade. Se eu cruzo os braços de medo, se eu recuo, se eu não me posiciono para ser boca de Deus, se eu não me posiciono para entender a Bíblia como ela é realmente, se eu não me posiciono para entender a minha sociedade e saber trazer uma palavra que liberta, então eu vou ser um líder desaprovado. Então, o primeiro princípio, eu preciso conhecer a cultura como ela é, e não como eu gostaria que ela fosse. O segundo, se desejamos causar um impacto duradouro em outros, nosso objetivo deve ser mantermos-nos fiéis, sem a preocupação com o sucesso. Uau! Que isso, irmão? Que isso? A nossa preocupação é nos mantermos fiéis. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós falamos de causar impacto, nós temos a tendência de interpretar esse objetivo através das lentes da nossa cultura. Aí vem a pergunta: o que é causar impacto? Então, alguns avaliam isso como um grau de sucesso. Se você alcança sucesso, então você causou impacto. Mas será que é isso mesmo que Deus espera de nós? O que o Senhor espera de nós é que nós estejamos dispostos a exercitar a fé e usar aquilo que o Senhor nos deu. Deixa eu te dizer, dispostos a exercitar a fé e usar aquilo que o Senhor nos deu. A Bíblia não te fala de sucesso, pois se pensarmos em termos de sucesso, talvez alguns vão argumentar que não tem talento para isso. Não, mano, eu não dou conta de fazer isso não. Isso é coisa para os bispos daqui, para os pastores. Esse negócio é uma causa muito complicada. Portanto, se Deus deseja que nós realizemos alguma coisa, essa alguma coisa deve significar algo que vá além da mera criação de programas de sucesso. Nós temos que tirar isso de nossa mente. Achamos que fazer a obra de Deus é quando eu sou visto, quando todo mundo olha para mim, quando todo mundo me vê um pregador de êxito, de sucesso, que fala, que prega para todo mundo, que vai em todos os lugares, então eu estou fazendo a obra de Deus, estou causando impacto. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz assim. Isso é o mundo que diz. Se nós olharmos para Elias e Eliseu, veremos que o foco de Deus para eles era o reino do norte, porque o reino do norte estava em apostasia. Então eles foram enviados a ministrar a um povo que desobedecia à vontade de Deus. E vou te dizer, eles nunca se arrependeram. A nação nunca voltou, a nação do norte, para os caminhos do Senhor. Aí eu te pergunto, então como nós podemos medir o sucesso do trabalho desses profetas? Se a nação não se arrependeu, se não voltou para os caminhos do Senhor, onde está o sucesso? Obtiveram sucesso temporário combatendo a idolatria e a apostasia. Mas se o objetivo era fazer que o reino do norte voltasse a fazer as pazes com o reino do sul, então nós temos que admitir que eles falharam. Deixa eu ler 2 textos bíblicos para você entender isso, como a Bíblia diz. Primeiro texto bíblico, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Assim pois, olha aqui, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel.
Notou? Fiel. Deus não fala que você deve ser encontrado com sucesso. Todo mundo sabe quem você é. Todo mundo te vê. Olha um outro texto bíblico. Mateus 25, versículo 14. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 do mesmo modo. O que recebera 2 ganhara outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor o que, irmãos? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, o que lhe disse? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, olha que palavra dura, ela saiu para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, amados, segundo nossos padrões de sucesso, os ministérios de Elias e Eliseu parecem bem intencionados, mas inegavelmente vãos, pois não produziram os resultados esperados. Mas o apóstolo Paulo diz que o servo precisa ser o quê? Fiel. Precisa apenas obedecer fielmente. A fidelidade poderá produzir grandes resultados ou não. Jesus diz o mesmo em sua parábola. Ele avaliou cada um segundo o quê? Segundo o lucro obtido? Não, de acordo com a sua fidelidade. Deus não te compara com ninguém, meu irmão. Deus quer saber se você é fiel, se você cumpre aquilo que Ele predeterminou para que você faça. Deus não está dizendo que você tem que saber as asas dos querubins, que cor que é, tem que saber daquilo ou daquilo outro, que tem que saber teorias mais e mais outras coisas. Isso é bom para alguns, irmãos. O que Deus espera de você é que você seja fiel. Ele não vai perguntar se você sabe toda a Bíblia, Ele vai perguntar se você é fiel naquilo que Ele te confiou. Ele te confiou uma célula, você está sendo fiel? Você está levando à frente aquilo que Ele está te dando? Você está sendo fiel em evangelizar, em testemunhar do Senhor Jesus? Você está sendo fiel em honrar a palavra de Deus, em honrar o seu chamado? É nisso que Deus nos qualifica. Não é se você está aqui na frente, se todo mundo está te vendo, se as pessoas estão te vendo, porque a maioria dos homens de Deus não foram visíveis. Homens que marcaram essa sociedade não foram vistos. Os homens que marcaram a vida de Davi, somente o Espírito Santo de Deus sabia quem eles eram. Não eram homens conhecidos, não eram homens notórios, não eram homens que todo mundo sabia quem eram essas pessoas, mas eram homens fiéis na obscuridade, ali no recôndito onde eles estavam. Eles eram fiéis a Deus. Por isso eles cumpriram o seu chamado. Veja bem, amados, devemos admitir, porém,
que somos preocupados com resultados. É verdade. Como qualquer outra pessoa. Mas você tem que ter a consciência o seguinte, que os resultados, sobretudo no âmbito espiritual, estão fora do seu controle. Como é que você sabe que uma pessoa vai converter? Como é que você sabe que tal coisa vai acontecer? Você ora, você crê, mas quem dirige as coisas, toda decisão procede de Deus. Então pode ser que aconteça, irmãos. É lógico que a minha atitude vai ser de que aconteça, mas depende de Deus. Muitos fatores interferem nessas situações. Por isso não seria proveitoso abandonar a ideia de sucesso e encontrar e concentrar nossos esforços na fidelidade de que se requer para a execução da tarefa de Deus, que Deus nos confiou. E deixa o resultado para Deus. Amanhã a célula não vai, mas eu vou lá. Eu vou na minha célula, eu oro, eu evangelizo. Mas outros estão crescendo, eu não estou, mas eu estou lá, eu prego, eu evangelizo, eu fico procurando para Deus, Senhor, qual a maneira de falar para essas pessoas? Eu vou, eu continuo, eu persevero, eu vou, eu insisto, eu sou fiel, eu creio na palavra, Deus disse na sua palavra que vai acontecer, então vai, eu continuo fiel, eu sou fiel. Mas irmão, tem muita gente crescendo aí, você ainda está, mas eu sou fiel. O que Deus espera de mim é que eu seja fiel. Seja fiel na sua célula, seja fiel no evangelizar, seja fiel em ser um líder que honre a Deus naquilo que você é, e não fique procurando aplauso de homens, não fique procurando o que você sabe mais do que outras pessoas. Seja fiel, seja fiel. Se concentrar os nossos esforços em ser fiéis, poderemos parar de nos preocupar em mudar o curso da história e começar a viver o presente. O tempo que Deus nos deu é este. Então viva esse tempo. O nosso foco deve ser agora e não no futuro, o presente. O dia que eu tiver assim eu vou me envolver. Não, é hoje que você tem que se envolver. Não é o dia que acontecer, você não sabe do futuro. Você tem que ser fiel agora. É no presente. Devemos fazer do momento em que vivemos uma época de trabalho para o Senhor. Por isso, a fidelidade nos protege do orgulho próprio. O que é? De pensarmos que deixaremos a nossa marca no mundo para sempre. Aqui veio um cara fantástico, abriu isso aqui e fez, e o nome dele está numa placa. Esquece disso, irmãos. Pode ser que seu nome vá para uma placa, pode ser que nunca vá para uma placa. Isso às vezes pode afetar meu orgulho. Eu quero ser notado. Bispo, você não olha para mim, bispo, você não me dá um apoio, eu quero ser notado. A fidelidade nos protege desse orgulho. Há muitas desculpas, mas quem está em Cristo tem tudo de que precisa para realizar alguma coisa. É preciso tomar posse de que Deus nos concedeu e decidir usar os dons para a glória dele. Contudo, sentir-nos inferiores às vezes não diz respeito apenas àquilo que somos, mas também àquilo que a posição que ocupamos. Às vezes pensamos assim, como eu falei agora mesmo: eu estou aqui, ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém sabe da minha célula, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Meu irmão, o importante não é onde você trabalha, é para quem você trabalha e como você mantém esse processo. A fidelidade nos ajuda a ter uma visão correta a nosso respeito. A maior pedra de tropeço nessa síndrome de sucesso é comparar-nos com outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não fala para você ter fé como Abraão.
Se você achar isso na Bíblia, me mostra. Você tem que ter fé como tal pessoa. Você tem que alcançar aquilo que tal pessoa alcançou. Deus não te compara com ninguém, meu irmão. Deus não espera que você seja igual a ninguém, a não ser com Ele mesmo. Deus quer que você olhe para Ele e espere dele. Mas sabe, nós começamos a comparar com outras pessoas. A comparação é um perigo. Deus nunca pergunta por que não obtemos tanto sucesso quanto fulano. Mano, fulano é bom, tão bem sucedido, por que você não é como ele? Porque eu não sou ele. Eu não sou aquela pessoa. E Deus nem diz para você ser fiel como aquela pessoa foi. Porque Deus não nos compara com ninguém, irmãos. Deus espera que eu seja fiel, mas Ele não me compara com ninguém. Isso é um perigo, você pensar que você tem que ser igual a tal pessoa para pregar. O que Ele pergunta é se nós executamos ou não o trabalho que nos confiou. Entendeu? Deus te pergunta o seguinte: escuta, você está liderando uma célula? Eu não sou como tal pessoa. Não, Deus vai perguntar para você. Escuta, não estou te perguntando se você é igual a tal pessoa. Estou perguntando se você está fazendo isso. Mas Senhor, eu acho que essas coisas não são bíblicas, são de homens. Onde você estudou? Deus vai falar isso para você. Onde você aprendeu isso? Quem te disse isso? Sabe, mas nós temos que ser fiéis. Meu tempo está esgotando aqui, gente. Deixa eu rapidamente aqui. Terceiro lugar, se desejamos deixar a nossa marca, precisamos cultivar paciência, não pressa. Sabe, o nosso primeiro impulso é correr atrás do sucesso. E o segundo é desejar resultados imediatos. Você começa uma coisa hoje, quer que ela esteja pronta amanhã, acabada, pronta. De acordo com a perspectiva divina, o impacto, escute isso, não se mede por anos nem por décadas, mas por vidas e gerações. O período que os profetas Elias e Eliseu viveram comparativamente foi um período curto, 80 e poucos anos. E no começo deles havia 450 profetas de Baal, mais alguns profetas lá de outras entidades dedicadas a Astarote. Mas sabe, amados, até hoje, Elias e Eliseu causam impacto em nossas vidas, porque eles foram fiéis. Se quisermos causar impacto, devemos investir nosso tempo a longo prazo. Se é que nós estamos dispostos, deixa eu te perguntar, a dedicar 20 anos, 40, 80 anos, ou o tempo que for necessário para você ver uma sementinha se tornar uma árvore frutífera? Está aqui. Irmãos, eu ganhei esses dias um smartphone. Quando o cara me deu, eu não sabia nem ligar. Aprendi a ligar, desligar. Mas sabe, você vai mexendo com essas coisas, como a sociedade hoje é rápida. Eles mandam para você um WhatsApp. Aí está escrito assim: por que? PQ. O que? É só a letra Q. Gente, nós vivemos uma época truncada. As pessoas não têm paciência para investir, não têm paciência para fazer um treinamento bíblico. Querem tudo pronto, acabado. Eu quero algo agora, porque o tempo é rápido. Urge. Sabe, Deus nos ensina a investir, a ter paciência. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Olha, invista, vai dar certo. Vai dar certo.
Mas você está investindo ali, aquela célula não multiplica. Mas vai dar certo, eu invisto, eu estou ali sendo fiel, eu estou investindo, estou regando, vai dar certo. Sabe, amados, vivemos num tempo em que queremos resultados rápidos, resultados rápidos, resultados rápidos. Por quê? Porque achamos que temos que ser medidos por um sucesso diante dos homens. Eu faço supervisão de igreja. Esses dias chegou um pastor brabo comigo, dizendo que estava debaixo de grande pressão, querendo me culpar. Vem cá, onde foi que está escrito na Bíblia que você teria sombra e água fresca? Me mostra onde está escrito isso. Tem isso? Eu acho que está escrito lá em João 16:33, no mundo passais por aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí eu disse para quem disse que você tem que preocupar com que as pessoas fiquem pensando a seu respeito? Você tem que se preocupar em falar aquilo que Deus quer que você fale. Porque tem gente que vai falar bem de você, mas tem gente que vai falar mal. Pode ter certeza, irmão. Nessa assembleia aqui tem alguns que me acham assim, né? Outros vão achar ridículo. Esse cara é muito estranho, olha lá o jeito dele. Mas não me preocupo com isso. Se eu ficar preocupado com o que as pessoas pensam de mim, eu vou ficar tolhido. Não é isso que me preocupa. Ok? E para terminar, se quisermos deixar nossa marca, não podemos nos esquecer nunca de que Deus não desiste, jamais desiste de seu povo. Deus não desiste de você. Deus não vai desistir de você. Sabe, o 1 Reis 19, versos 1 e 2 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Deixa eu te falar alguma coisa. Talvez Elias pensou o seguinte: quando Jezabel ficar sabendo que eu restaurei o culto em Israel, ela vai me aplaudir. Ela vai dizer: poxa, que cara legal, ele fez algo bom. Sabe o que ela falou? Pelos deuses dela, ela falou assim: amanhã eu vou matar esse cara. Faça-me os deuses o que eles quiserem, se amanhã eu não matar esse cara. Já imaginou? Você está pensando que está fazendo bem, fazendo algo, e está mesmo sendo fiel, e você pensa que todo mundo vai olhar para você e dizer: poxa, que coisa boa você está fazendo. E alguém vai olhar para você e vai te acusar, vai falar uma porção de coisas a seu respeito, vai mentir a seu respeito, vai te caluniar, vai falar tantas coisas, e você vai dizer: mas eu estou fazendo a obra de Deus, por que falam isso comigo? Eu acho que Elias entrou num baque, ele pensou: eu vou me esconder. Olha outro baque aqui, 2 Reis 5, verso 20 a 23. Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servir de tomar 2 talentos, estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Imagina que decepção de Eliseu. O cara está trabalhando com um discípulo, trabalhando com um cara. De repente o cara trai, mas trai a confiança do seu líder assim, desavergonhadamente. Mentiu desaforadamente, mentiu feio. Imagina que decepção, meu.
Sabe, uma coisa que dói no coração de um líder é quando você investe num cara demais da conta, investe e ele te trai assim, ó. Ou quando você faz e está fazendo a coisa certinha e pensa que todo mundo vai te aplaudir. Aí ninguém está te aplaudindo, está te acusando. Mais cedo ou mais tarde, aquele que quer realizar alguma coisa para Deus questionará: o que é que eu estou realizando? E se a resposta foi pouca coisa, sentimos-nos vontade de desistir. Sabe uma coisa, eu vou desistir. Esse negócio não é para mim não. Chega, estou cansado. Estou cansado disso. Não vou fazer isso mais não. Quis fazer o bem, mas olha o que deu. Não, chega, não quero nem saber disso mais não. Elias ficou assim, ele foi esconder numa caverna. Ele sumiu para uma caverna. Deus teve que ir lá falar com ele: o que faz aqui, Elias? Mas sabe, nos momentos assim, é importante que você saiba de uma coisa: Deus nunca desiste de você. Ele vai voltar para você e dizer: o que você está fazendo aí? Vem cá, eu não te chamei para a obra, eu não te chamei para estar comigo. Por que você está assim, tão ferido, tão magoado? Por que você está se deixando envolver por essas coisas? Não foi para isso que eu te chamei. Vem para cá, eu te chamei para ser meu. Eu não falei para que os homens iam te aplaudir. Não há nenhum momento que eu te prometi o aplauso do mundo, mas eu prometi que eu jamais te deixaria, jamais te abandonaria, e eu estou contigo, vem. E Deus fala: fica firme, continua liderando, continua firme na palavra, continua firme naquilo que você está fazendo. Não fique pensando e se comparando com outra pessoa, não fique procurando sucesso no mundo, não fique se envolvendo com as coisas do mundo. Eu te chamo para ser meu, para fazer a minha obra. Mesmo que ninguém te veja, eu estou te vendo. Mesmo que ninguém nomeie o seu nome, o meu Espírito sabe, porque Ele é que te move. Sabe, amados, quando Eliseu morreu, foi sepultado, jogaram uma pessoa naquela cova de Eliseu, porque alguns bandos estavam invadindo, e eles na pressa jogaram uma pessoa na cova de Eliseu. E quando aquela pessoa bateu na cova de Eliseu, ela ressurgiu, despertou. Talvez Deus quer te despertar hoje. Talvez você está iludido pensando o seguinte, que você precisa causar impacto é ter sucesso. E por não ter alcançado o sucesso, você começou a se frustrar. Talvez você tenha pensado que marcar a sua sociedade é que, sabe, as pessoas, você seja tão quanto outra pessoa. Ou talvez você pense tantas coisas e se frustrou. Talvez você ouviu tantas coisas e se frustrou. Mas sabe uma coisa curiosa? Quando caiu aquele morto na cova de Eliseu, ele ressurgiu. Sabe, o poder não está nos ossos, o poder está no Deus que dá vida. Foi esse Deus que te chamou para ser um líder nesta casa. Foi esse Deus que te chamou para que você se volte para Ele. Mesmo que ninguém te veja, o Senhor sabe o que você está fazendo. Mesmo que ninguém te aplauda, o Senhor sabe o que você está fazendo. Lembra dos profetas, lembra dos valentes de Davi. Ninguém sabia o nome daqueles homens, a não ser o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui numa reunião de líderes. Eu queria orar com você. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que você colocasse diante de Deus a sua vida como líder nessa casa. Você quer causar impacto. Talvez você esteja pensando, causar impacto é fazer sucesso, ter um sucesso. E Deus te fala, não é isso que eu quero para você. Talvez você pense assim, não, eu quero causar muito sucesso.
não é isso que Deus pensa. Deus quer que você seja fiel